Nós tivemos uma entrevista com os ex-sensitivos que vão fazer parte desses 120 que estarão nessa sexta-feira às 8 da noite aqui no Templo de Salomão, e eles falam sobre esse tipo de feitiços que são feitos para destruir famílias. Presta bastante atenção nessa conversa que o pastor René teve com eles, porque você vai se identificar com muitas coisas que eles vão falar. Enquanto você vai assistindo, vai ligando, ou então enviando sua mensagem, porque nós temos aqui uma equipe de plantão prontos para te ajudar, para te socorrer. Vamos acompanhar juntos aqui. Olá, está no ar o quadro Eu Sei Desmanchar Esse Mal. Temos aqui ex-sensitivas, ex-sensitivos, pessoas que foram envolvidas com o ocultismo e vão compartilhar conosco as suas experiências. Hoje vamos falar de família. A família é um bem precioso, mas pode ser atingida também por rituais? Sem dúvida nenhuma, porque o alvo do mal é destruir a família. A família, existem rituais que são feitos, o alvo sendo uma pessoa, aquela pessoa. Só que existem rituais específicos no qual é colocado sobrenome. E nesses rituais, toda pessoa que carrega aquele sobrenome vai ser atingida. É o que trata da maldição de geração, né? Que vai trazer, enquanto não for quebrada aquela maldição, aquilo vai passando por conta da carga do sobrenome. Agora, o que leva uma pessoa a procurar os ocultistas para destruir uma família? Às vezes é inveja da família, daquela família, eles acham que aquela família está bem, vive, tem muita união, não tem briga, são felizes, é inveja, é inveja. Às vezes é até vingança. Olha, tal e qual pessoa prejudicou o meu irmão, prejudicou o meu tio, agora eu vou me vingar, usando a energia da vingança, mas eu não quero só, por exemplo, fulano, aquele rapaz, eu quero que aquela família toda termine, porque eles não prestam. E no final do ano, muitas vezes acontece de a gente ver acidentes que matam uma família inteira. Isso, via de regra, é trabalho encomendado. Por exemplo, uma enfermidade. A pessoa tem um problema cardíaco. Aí ela começa a perceber, o médico pergunta, alguém da sua família tem esse problema? Aí ela para pensar, ela fala, minha bisavó teve problema cardíaco. Peraí, minha avó também teve, minha mãe também teve. Então, um mal que vem atingindo de geração em geração. Às vezes por exemplo, o pai ou a mãe se separaram. Ela se separou, o filho dela casou, mas está se separando. Então, um problema que segue por gerações. Isso é característica de um ritual para destruir uma família. E existem elementos que são característicos de rituais para a família? Olha, alguns são muitos assim utilizados que a gente fala, que reflete a união de famílias, né? É do dia a dia, um lençol, porque o lençol, ele na realidade utiliza assim, no leito familiar, então ali consegue, por exemplo, a união, que eles fazem, como fala, rasgando aquele lençol. Sim, né? Isso aí com vestidos de noiva. E também, que Vestido tudo de que... noiva. Não é só acabando com o casamento, acaba com o casamento, mas o casamento aconteceu há 20 anos atrás. Sim. E a pessoa ainda guarda a luva do casamento, tem aquelas pessoas que fazem isso, vestido que ela usou, porque a camisa que ele usou. São aquilo que reflete e remete ao casamento. A união. Então, a união. Então, foto da família, a foto de família, foto de álbum. De álbum de família. Antigamente, se conseguir uma foto, a pessoa precisava fazer um ritual de transporte, a pessoa precisava ter conhecimento com aquela pessoa para pegar uma foto, para pegar um elemento. Hoje as redes sociais, elas dão esse acesso de forma muito fácil para quem quer se vingar, para quem quer usar da maldade. Praticamente a maldade está também digitalizada. Muito fácil no digital você ir lá pegar uma informação de uma pessoa que você precisa para você colocar a energia negativa para acabar com ela. Às vezes não precisa ter tanta proximidade. Sim, pastor, e não precisa muitas vezes nem a foto, pode simplesmente até pegar a imagem do celular, a imagem no computador e aplicar aquilo lá num ritual,
ou então numa praga, ou então num feitiço, ou lançar uma energia ruim. Geralmente as brigas são o maior ponto que se diz, algo está errado na minha família. Porque é uma família que está se dando bem, que não tem problema nenhum, e de repente é um filho que começa a dar problema, ou o marido começa a ter discussão. Então isso vai criando um clima ruim, ela não entende. Por que isso está acontecendo? Muitas vezes é uma inveja que foi lançada, porque aparentemente aquela família é feliz. Você pode ver que nas redes sociais ninguém aparece triste. A família está sempre com aquele ar de felicidade, de exemplo. Então, isso gera inveja em outras pessoas. E isso atrai o mal também. Fala, não, eu vou destruir aquela família. Então, às vezes são rituais e às vezes só a má intenção. Aí dá discussões, brigas, aí gera mágoa, gera tristeza, a esposa que se sente ofendida e não consegue perdoar o marido às vezes vai para o lado do vício, né? Porque ele não consegue conviver mais em casa, então ele vai para o lado do vício, às vezes são os filhos. Então, toda essa conturbação, essa briga, essas discussões, muitas vezes são, sim, alvo de um ritual. E vai criando um ambiente propício, né? Desculpe, um ambiente propício, porque aonde há desavença, tanto o marido, a mulher, os filhos vão perdendo o gosto pela vida. Aí vão começando largando e criando uma sujeira familiar ali, uma sujeira do ambiente. Se afastando um do outro. Se afastando do outro. A mulher, às vezes, não quer mais cuidar da casa, começa a deixar... E tudo isso, pastor, ele é um ambiente muito propício para o mal. Porque o mal, ele gosta de coisas relaxadas, ele gosta de ambiente sujo. Sim. E ali... A pessoa chega, às vezes, com um vício, aí ela se larga no meio da casa, aquilo já é motivo, aí um começa a brigar, o outro começa a xingar, um começa a bater no outro. Então, aquela desavença ali é um ambiente propício para o mal atuar. E quando tem um familiar que é adolescente, ele não entende tudo isso que está acontecendo. Porque ele está naquela fase de mudança, de transformação, então ele vai fazer o quê? Ele vai buscar os amigos na rua. Ele quer tudo, menos que em casa, porque aquela paz que às vezes tinha anteriormente, já não tem mais em casa quando ele era criança. Então ele vai procurar o quê? Ele vai procurar as baladas, ele vai procurar os colegas, e aí vem o mal incitando ele a fazer muitas vezes coisas erradas. Olha, vamos em tal lugar, vamos usar tal coisa, vamos beber que você vai relaxar. Então isso daí vai gerando outros problemas dentro da família. O ritualista, muitas vezes, ele pega e manda essa pessoa que quer prejudicar a família, que quer criar problemas, lançar no telhado peças, né? Por exemplo, elementos, né? Pedaços de carne em fase de decomposição, com o nome da família, cheia de pimenta, muita pimenta vermelha, joga no telhado de noite, normalmente de madrugada. Ninguém vai ver, ninguém vai perceber. Enquanto aquilo estiver ali em cima e a família não estiver protegida, vai virar um inferno aquilo lá. É briga de manhã, de tarde, ninguém se entende. Por uma toalha molhada, vira uma discussão, um pega a faca para o outro. Quero citar, é um elemento que a dona Lúcia falou, esse elemento você já sabe qual é. Se jogar, pode acabar até com um prédio. Acaba com uma família. Atrapalha até a vizinhança. Até a vizinhança. Esse elemento, a gente não pode citar, é claro, mas jogou isso, é briga, pode sair morte, onde filho mata a mãe. Nossa, o rapaz era tão bom, como que aconteceu isso? É esse elemento. E ele chega na delegacia e não sabe nem o que ele Nem fez. ele sabe o que Ele não fez. sabe o que ele fez. Falei, eu fiz isso, cara. Você E tá o preso mal por isso. adora esse elemento. E são aquelas tragédias que chamam muita atenção. Porque o mal, ele gosta de cartaz também. Ele quer algo assim, que vem impactar para que todo mundo fale assim, por que aconteceu isso? Mas estava tudo bem, a família simplesmente se desentendeu e acabou em morte. Então, ele cria também essa situação para que as pessoas pensem que foi um problema familiar e que, na realidade, ele não tinha nada a ver com o assunto. E um dos elementos, dona Marta, desculpa, que é usado nesse tipo de ritual é o punhal. Uhum. Todo ritual que tem um punhal, o objetivo daquele ritual é a morte com requintes de crueldade. Então, é um assassinato, é uma tragédia que vai passar na televisão, que vai repercutir, porque o mal, ele gosta de holofote.
Então, ele quer causar uma destruição que não fique só dentro da casa, dentro da família, mas que aquilo atinja outras famílias, que atinja todo mundo que está vendo, que atinja quem está em volta. Porque, às vezes, uma pessoa que está passando num local onde está acontecendo uma tragédia, ela não tem nada a ver com aquilo, mas a concentração energética daquela tragédia é tão forte que a pessoa sai com a faca e ela também é atingida. E nós sabemos que o vício também é um dos maiores destruidores de família. É possível, em alguns casos, relacionar o vício a algum tipo de ritual? Existe Sempre é. ritual específico Pra para gerar colocar vício. o vício numa pessoa, e geralmente esse tipo de ritual é motivado pela inveja. Por exemplo, o filho daquela pessoa é muito estudioso, fez uma faculdade, fez um doutorado, está chegando no mestrado, e o filho daquela outra pessoa não quer nem saber de estudar, não pega nos livros. Então, ela, por inveja, fala assim, então eu vou colocar o vício. Então, aquela pessoa que é bem-sucedida está num estágio excelente da vida, do nada ela vira a cabeça, pôs um cigarro na boca, se tornou viciada, do cigarro passou para a bebida, da bebida migrou para as drogas, e aquela pessoa fica num estágio deplorável de morar na rua, de ir para uma cracolândia, para um lugar, viver do vício, porque ela se tornou escrava desse espírito que foi lançado através de um ritual. Agora, o senhor imagina uma situação como essa? O que acontece com o pai dessa pessoa, com a mãe dessa pessoa, com esta família que fica envolvida nisso, fica dizendo, onde foi que eu errei? O que foi que eu fiz? A mãe fica dizendo, "Olha, eu errei aonde? Você errou aonde? O que nós fizemos?" Gera briga e isso destrói a família. Muitas vezes os ocultistas são procurados por pessoas próximas a essas famílias. Podem ser, inclusive, vizinhos. A maioria, sim. Ou E parentes. Parentes também. Pior, parentes. Pessoas da própria família. Pessoa da própria família. E tem pessoa que fala assim, eu não vou ser vítima desse tipo de ritual porque eu não abro minha casa para ninguém, eu trabalho o dia inteiro, eu fico fora, eu não tenho tempo para as pessoas irem em casa. Só que existe o tipo de ritual que se chama ritual de transporte, em que o ritual é feito num determinado local e ele é transportado para a casa daquela pessoa. Às vezes a pessoa Não precisa ter no acesso, né? travesseiro. Como que alguém vai ter acesso ao travesseiro em que aquela pessoa dorme? De repente, ela sentiu algo estranho, ela abriu o travesseiro e achou um ritual. Porque aquele ritual foi transportado para ali. Às vezes, dentro do colchão. Sapo, acho um sapo dentro de casa. Dentro de casa. Mora num apartamento, parece um No sapo. 20º andar aparece um sapo. Sapo. É transporte. A criança que ela tem aquela sensação ruim de que tem algo debaixo da cama, que tem alguém atrás da porta, ela começa a chorar. Tem crianças que choram, que deixam os pais assim malucos. Por que essa criança tanto chora? Não é nenhum problema físico. O que está acontecendo? Leva Não é até em fome? O médico, que é? É uma perturbação, porque é uma presença mesmo que ela sente. Muitas vezes ela vê essa Os presença. amigos Os imaginários. amigos imaginários, Agora chama né? Agora chama amigo imaginário. Amigo imaginário. Isso vai desestabilizando a família toda, né? E tem também homens e mulheres adultos que eles chegam a ouvir alguém chamando. A mulher está na cozinha, ela ouve alguém chamando, ela vai ver, não é ninguém. Então há uma presença do mal que realmente está chamando e perturbando ela. Ela realmente ouve. E para, inclusive, se colocar no meio do casal. Por exemplo, o marido vira de costas para a esposa, mas a esposa tem relações espirituais com alguém que foi enviado para ela, na mesma cama, no mesmo lugar. E isso destrói a família, porque o casal é o ponto de contato ali da família. Se destruiu o casal, destruiu a família. Ou ela amanhece arranhada, ele não fez nada, ele nem estava em casa, mas ela amanhece toda arranhada. Como é que ela vai explicar isso? Como é que ele vai explicar isso? Os filhos estavam em casa, estavam Tem dormindo, também ninguém entrou. surra, né? Que os encostos surra, dão. A pessoa acorda com marca, como se ela tivesse levado chicotada. Ela fica com o corpo todo retalhado e ela não foi em nenhum lugar. Ela acordou, ela não consegue nem se levantar da cama. Com as marcas no corpo, com a dor no corpo, é o que a gente chama da surra, que é dado por Agora esses explica encostos. isso para o marido. Uma mulher num estado Pro desse. filho, para a Pro família. filho, explica. Cria-se confusão.
Discórdia, confusão, discórdia, dúvidas, separação, insegurança. Angústia. Mas hoje vocês sabem desfazer, desmanchar. Sabemos É, fazer. sabemos. Então, na próxima sexta-feira, 13, nós teremos a noite do Eu Sei Desmanchar Esse Mal. E eles estarão aqui Sim, conosco senhor. nesta noite, às 20 horas no Templo de Salomão, na primeira sexta-feira, 13 de 2023. Eles passaram muitos anos da vida fazendo, agora sabem como desmanchar. São usados por Deus, foram usados pelas trevas, foram usados pelo mal, agora são usados por Deus. Você quer ajuda? Você quer transformar essa situação? Você se identificou com muita coisa do que eles falaram aqui, que acontece nas famílias? Então vamos fazer assim? Não espera sexta-feira, não. Liga para cá agora. Liga agora. Pega o seu telefone e liga agora. Agora. Não pode ser daqui a pouco. Ah, estou só terminando de fazer uma coisinha aqui, já vou ligar. Não é terminar de fazer uma coisinha aí. Nós estamos falando da sua família. Pelo amor de Deus, minha amiga, meu amigo. Nós estamos falando das pessoas que você ama. E se não for você para ajudá-los, quem vai ajudar?